chegou os até a termos. falecer, infelizmente, né? E ele assinou os termos. Eu não sei como que... Vocês sabem como que foi o procedimento, mas eu não lembro se ele... Ele eu não não sei avisa, se ele não assinou ele assinou, porém ele não avisou que tava armado. que ou tava não armado. assinou. E ele Ali, entrou mesmo assim. a culpa foi dele ou foi da clínica que deveria ter um procedimento mais avançado nesse sentido? Esse cara, rapaz, era. Eu tô lembrando do caso, ele é inclusive advogado, né? Isso. Exatamente. Se ele foi alertado que ele não deveria entrar com nenhum tipo de metal lá dentro, aí eu digo metal, não é nem arma, não. Uhum. Metal. A clínica não tem como responder e ser responsabilizada. Não tem como fazer baculejo É, com Um isso aqui, né? procedimento com detector de metal. Não, Tem algumas não, clínicas que tem- já adotam isso. Tem, Né? é uma forma de você garantir, mas assim, o termo, se ele assinou, aí entra a questão, se ele assinou um termo dizendo lá e tá escrito, olha, você não pode entrar portando nenhum tipo de metal, nenhum tipo de não sei o que, nenhum não sei o que, facas, etc, etc. Se ele assinou esse termo, assim, é meio ilógico a gente falar que a responsabilidade é da clínica. Existe uma questão que é chamada do direito do consumidor. Ele era um consumidor naquele momento? Ele não era quem ia fazer o... Ele a estava mãe dele, acompanhando. Era a mãe dele. Mas no direito do consumidor, existe um instituto chamado direito consumidor equiparado, que ele pode ser equiparado como um consumidor, entendeu? Porque ele estava dentro da clínica, estava acompanhando a mãe, etc, etc. E ele era um leigo. Ele não sabia o que é, em tese, né? Eu não estou falando em tese, porque pode ser que ele sabia, mas em tese ele não Ele sabia. era o elo mais fraco. Ele era o elo mais fraco. E ele não sabe o que é uma máquina, era de tomografia, não, tomografia. Ressonância. Ele não sabe o que é uma máquina de ressonância. E ele não sabe quais são as capacidades de uma máquina de ressonância. Então, o dever de informar era da clínica. Essa minha... Entende? Isso. A clínica tem o dever de informar. Olha, você pode acompanhar a sua mãe, mas você tem que entrar aqui sem nenhum tipo de metal. É relógio lá de fora, moeda, tudo lá de fora. Perguntar se tem uma arma ou não, É complicado, né? assim, ele tinha porte, ele tinha alguma coisa Pois é, mas Aí eu já não... aí eu acho que agora, eu acho que a saúde tem que mirar no exemplo, por exemplo, de outra indústria, que é a indústria da aviação. Né? Na aviação, quando acontece um erro qualquer, cria-se um protocolo para evitar aquele erro. Aquele erro não acontecer mais. Poxa, se aconteceu, é porque os protocolos até agora não estão... Não estava prevendo. Funcionando, não estão prevendo. Então tem que colocar como Então, obrigatoriedade eu o acho que detector. teria, né, isso é uma questão de opinião, seria difícil, mas por que não, né? Ter mais... entraria já no termo, né? Você está portando arma, teria que ser um pouco mais claro. Claro, até para alertar. Às vezes a pessoa tem tanto costume de estar com alguma coisa ali no corpo que isso pode passar, né? Tanto pode como passou. E como ele é o pioneiro, né? Eu tô dizendo pioneiro no mau sentido. Não se né? conhece ainda, né? Nunca tinha tido um caso desse do rapaz entrado com a arma e disparado e matado ele. Nem lesão. Nunca. Mas já tiveram vários casos de arma de fogo. De cadeiras de roda que entra para dentro, outros... Então, mas nenhuma lesão, vamos não, dizer, nenhuma morte nesse sentido com arma de fogo. Então ela acaba sendo um pioneiro. Então a gente fala que ele é vai ser o primeiro caso jurídico da situação. Então, assim, eu vou... de fato, que a gente tem que esperar uma decisão dos tribunais para ver o que o tribunal vai entender. Eu entendo que se ele assinou os termos de responsabilidade, eu entendo que a clínica está isenta. Eu não vou nem afirmar, eu vi que assinou, mas vai saber. Você quer ver um exemplo? Teve recentemente um problema que saiu no Fantástico isso. Que a moça passou por um procedimento de estética e ela passou por um procedimento de estética numa clínica de fundo de loja, praticamente. Já tá errado, já começa errado, assim. Sim, completamente. Já começa errado. Só que ela teve um problema, uma intercorrência no procedimento cirúrgico, foi para um hospital. Lá o hospital, ela dentro do hospital, ela continuou dentro do hospital e aí ela ficou uma semana e ela queria sair. Disseram que ela queria sair do hospital. E o hospital estava mantendo ela em cárcere privado. Porque o hospital não deixou ela sair. Só que aí, na época eu lembro direitinho, que eu vi a notícia, passou no Fantástico, eu vi a notícia e eu falei assim, ela não quis assinar o termo de saída. Porque o hospital faz o quê? Nenhum hospital vai liberar um paciente, dar alta no paciente, se ele achar que o paciente tem condição de dar até alta, certo? Sim. Se o paciente quer sair, a gente chama na medicina chama-se de evasão. O paciente quer evadir-se, né? Para evadir-se, como é que o paciente faz para evadir-se? O hospital tem que manter o paciente lá. Só que o paciente assina não pode prender o paciente. Só que o paciente para sair de lá tem que assinar o quê? Um termo, que é o termo de responsabilidade. Ok, você quer sair? Tá bom, a gente não pode prender, porque se eu te prender, aí realmente eu tô cometendo um crime.
Mas eu também não posso deixar você sair daqui sem você assinar o termo. Porque você tem que assinar o termo de responsabilidade ou a gente tem que fazer prova de que você não está querendo sair daqui sem um termo de Porque tem responsabilidade. muitos pacientes que fogem. E vai embora. Vai embora. Entendeu? O problema, na época eu lembro direitinho que eu falei assim, tem que aguardar o hospital falar. E o Fantástico não passou a reportagem do hospital. Na semana seguinte passou. O hospital falou o quê? Ela não quis assinar o termo de responsabilidade. Por quê? O hospital vai liberar essa paciente, porque o hospital não pode manter ela presa. Sim. Mas o hospital vai falar o seguinte: Assina um termo que a assina um gente termo. Porque eu não posso te dar alta agora, porque você não tem condição de dar alta. Mas eu também não posso te prender. Então o que o hospital tem que fazer? Tá bom, assina um termo. Ah, não vou assinar o termo, não vou assinar o termo. Então tá, você vai levantar, a gente vai filmar, a gente vai acompanhar, registrar tudo. vai registrar. Ah, mas aí você tá tacando minha imagem. É melhor você tacar a imagem do paciente que você tomar um processo por cárcere privado. Tá certo? Então é melhor. Com certeza. Aí acaba entrando no peso do que você quer levar, né? Por isso que o entendimento jurídico é importantíssimo, né? Não adianta, não tem como correr. Qualquer empresa, clínica, hospital, você que está abrindo sua profissional de saúde, que pensa em abrir seu laboratório, ou que já tem, né? Tem que pensar muito nisso, tem que ter profissionais jurídicos que te orientem, né? Pelo menos uma consulta. Sim, sim. Treinamento, pessoal, né, Rafa? Treinamento é tudo. Conhecimento é tudo. E né? ter um Você corpo conhecer. jurídico não é gasto no início da empresa, é justamente investimento para você não ter um gasto muito maior. Um gasto depois. maior. Exatamente. Tem que ter esse corpo, porque tem muitas variáveis e a gente, por exemplo, não conhece coisa de direito. Então, eu conheço meus deveres, meus direitos e deveres de cidadão, mas chega